Por que tanta gente fracassa no marketing de rede e o que você tem que fazer para evitar os erros clássicos? Acredite se quiser, quase 80% das pessoas que começam no marketing de rede abandonam o negócio em menos de um ano. E outros 15% abandonam em até 2 anos. Isso quer dizer que se você tem uma rede e está no negócio há pelo menos 2 anos, praticamente 100% da sua rede é formada por novas pessoas. Esses números são alarmantes e até desanimadores e dão a impressão de que nós estamos enchendo um balde furado. Por mais água que a gente coloque no balde, ele nunca fica cheio. Por que isso acontece? E o que se pode fazer para resolver esse problema? O principal motivo que gera esse cenário é a expectativa e a maneira como uma pessoa encara o seu negócio de marketing multinível. E ao encarar da maneira errada, adivinha o que acontece? Essa pessoa duplica isso de forma errada, causando um efeito do balde furado em toda a sua equipe. Eu separei os motivos clássicos que são responsáveis por gerar essas expectativas erradas. Veja se você tem um ou mais deles e aprenda como trabalhá-los. O primeiro é não encarar o seu negócio como um negócio. Muita gente entra para simplesmente tentar, para ver se vai dar certo. E ao iniciar um negócio com essa mentalidade, a pessoa desiste ao menor sinal de dificuldade. A postura correta deve ser a de se assumir um compromisso com você mesmo. As dificuldades da vida estão aí para todos nós e elas aparecerão no seu caminho ao longo da sua jornada. Isso é assim para mim, para você e para todo ser humano. Então, sabendo que algumas pedras aparecerão no seu caminho, o que é que você tem que fazer? Você precisa amarrar o seu compromisso de fazer o seu negócio a um sonho que você realmente deseja muito realizar. Que sonho é esse? É viajar? É ter uma casa, um carro? É dar conforto para a sua família? É ajudar na sua igreja? Defina muito bem esse sonho. Esse sonho ele tem que ser forte o suficiente para que você se levante todos os dias feliz, contente, determinado a dar mais um passo em direção a ele. E quando um problema ou uma dificuldade aparecerem, porque elas aparecerão, você se segura no seu sonho para se manter firme e seguir em frente. O segundo motivo que gera o efeito do balde furado na sua rede é não estudar, não se capacitar. Pensa o seguinte, se você descobriu que você está com uma doença grave, quem que você prefere consultar? Um médico que acabou de sair da faculdade ou um médico que é o maior especialista do Brasil nessa doença? Qual deles tem mais chance de te curar? A resposta é bastante óbvia, não é verdade? E se isso é verdade para a saúde, também é verdade para as suas finanças ou para as finanças dos seus downlines. Se o seu downline percebe que você tem o potencial verdadeiro de ajudá-lo a realmente mudar de vida, você acha que ele desejará te abandonar? Ou ele vai ficar colado em você? E para que ele fique colado em ti, você precisa agregar valor a ele. E a forma de se fazer isso é se capacitando. O interessante é que muita gente pensa que se capacitar significa entender tudo sobre o plano de compensação da empresa. Mas, na verdade, o melhor é entender tudo sobre o ser humano. Nesse negócio, você precisa entender de gente. E a melhor forma de se fazer isso é lendo os livros relacionados à nossa indústria. A minha sugestão é que você lê pelo menos um livro por mês. Entra lá no Google e digita livros sobre marketing multinível. E você encontrará várias páginas com referências e até mesmo com PDFs de livros inteiros para você baixar gratuitamente. Outra prática que funciona muito bem é você estimular a sua equipe a ler. Eu gosto de sempre eleger o livro do mês e estimular que toda a minha equipe leia esse livro durante um determinado mês. Aí, nos últimos dias do mês, eu faço um treinamento online onde nós discutimos, o grupo inteiro, sobre o assunto do livro. Você ficaria impressionado em ver como que as pessoas participam e gostam desses treinamentos. Isso fortalece os seus conhecimentos, os da sua equipe e te destaca como um líder. O terceiro motivo que gera esse efeito de balde furado na sua rede é abordar as pessoas de forma errada. Quando você não entende os fundamentos desse negócio, você acha que ele é sobre ganhar dinheiro e não sobre ajudar as outras pessoas a realizarem os seus sonhos. Parece meio poético quando eu falo isso, mas
O nosso negócio é um negócio de gente antes de ser um negócio de produtos e serviços. E se você não souber como falar com as pessoas, você não terá resultados. E quando eu digo em saber como falar com as pessoas, eu quero dizer que você tem que falar com elas sobre o ponto de vista delas e não dos seus. É uma questão de postura da sua parte. Pensa o seguinte, quando você vai falar com uma pessoa sobre o seu ponto de vista, o que você tem em mente? Basicamente, você tem em mente mais um cadastro na sua rede. Ponto. É isso. Mas, se você vai falar com uma pessoa sobre o ponto de vista dela, o que é que você deve ter em mente? Você deve ter em mente que a outra pessoa é uma pessoa que é um ser humano igualzinho a você, e assim como você, ela tem dores, tem medos, culpas e até mesmo sonhos. E são exatamente esses aspectos que você tem que abordar com ela antes de falar de qualquer coisa sobre a sua empresa. No próximo vídeo dessa série eu falo mais sobre como que você pode fazer isso, como que você pode fazer essa abordagem e te ensino uma técnica muito fácil de você usar e que você nunca mais vai esquecer. Então, para recrutar e manter pessoas, o seu foco deve ser sempre nos problemas das pessoas e não nos seus. E como é que você faz isso? Se capacitando, lendo e estudando. Quando você trata do motivo número 2, que é se capacitar, você resolve também o motivo número 3. Vamos adiante. A quarta razão que gera o efeito do balde furado na sua rede é a seguinte: não encarar o seu negócio como um negócio de vendas. Pensa comigo, eu e você estamos inseridos no mercado de vendas diretas. E quando você está em um mercado de vendas diretas, o que é que você tem que fazer? Você tem que vender, não é verdade? Parece bastante óbvio, né? Mas você se espantaria com a quantidade de gente que não entende ou não quer entender esse ponto. Tem gente que vira para mim e fala que está com dificuldade de pagar o ativo mensal da empresa. Quando eu ouço esse tipo de comentário, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Porque as pessoas que pensam assim não entenderam absolutamente nada do nosso negócio. Se nós estamos em uma empresa de vendas diretas, nós temos que vender, nem que seja um mínimo para pagar o ativo mensal e para ter um pouco de lucro. Andrés, eu posso só consumir? A melhor resposta é não. Você não deve só consumir. Pelo seguinte motivo: se você só consome, sabe o que vai acontecer com a sua equipe? Ela também só consumirá. E isso gera algumas consequências. A primeira é que você terá sempre um universo muito pequeno de pessoas consumindo. Logo, você terá sempre um volume pequeno de pontos na sua rede, o que significa poucos bônus distribuídos, tanto para você quanto para os seus downlines. A segunda consequência, que eu já falei, é a duplicação. Sua rede fará exatamente o que você faz, e se você não vende, eles também não venderão. A terceira consequência é um encolhimento da sua equipe. Como a maioria das pessoas nunca cadastra ninguém, essas pessoas só gastarão dinheiro pagando um ativo mensal e, num determinado momento, elas desistirão. E a partir do momento que isso acontecer, esse efeito começa a se multiplicar, vai de baixo para cima e toda a sua rede vai começando a morrer. Eu sei que existem empresas que só promovem o consumo, mas isso se dá com pouquíssimas empresas e por conta de certas características dos seus negócios. Mas, na maioria dos casos, é necessário que haja a venda. O que você deve fazer e orientar a sua equipe que também faça é criar uma carteira de alguns clientes ativos. Coloque como meta, por exemplo, conquistar apenas 2 clientes por mês. Se você fizer isso todos os meses, no final de um ano você terá em média 24 clientes comprando mensalmente de você. Alguns comprarão todos os meses, outros comprarão mês sim, mês não, e outros comprarão esporadicamente, mas na média você sempre terá 20 pedidos por mês. Se você fizer isso e se você incentivar a sua equipe a fazer o mesmo, você nunca mais terá que tirar dinheiro do bolso para pagar um ativo e os seus bônus e os bônus da sua equipe aumentarão significativamente e você vai gerar um ciclo virtuoso no seu negócio que não vai parar de crescer. Em um outro vídeo da nossa série, eu vou te ensinar uma estratégia muito legal e até mesmo divertida para você criar uma carteira de clientes. O quinto motivo que gera o efeito de balde furado na nossa rede é não desenvolver o espírito de liderança. Uma vez uma aluna me ligou e ela falou mais ou menos o seguinte:
Andressa, a minha equipe parou e ninguém está produzindo mais nada. O que está acontecendo? Se as coisas continuarem do jeito que estão, Andressa, eu não vou nem conseguir me manter no nível atual que eu estou esse mês. Aí eu perguntei para ela o que ela estava fazendo e ela me disse que fazia ações no grupo de WhatsApp dela, no grupo da equipe dela, mandando mensagens motivacionais ou mandando mensagens avisando que o mês estava fechando e que as pessoas tinham que se ativar, fazer o seu ativo mensal. Essa postura é claramente a postura de um gerente, mas não é a postura de um líder. O gerente manda, o líder pega na mão e faz junto. Se você cadastra as pessoas na sua rede e espera que elas façam alguma coisa por conta própria, você está agindo como um gerente. E aí depois você reclama ou não entende por que as pessoas não fazem o que tem que ser feito. Eu vou te dizer por que isso acontece. As pessoas não fazem o trabalho, seja vendas ou mesmo recrutamento, por medo do desconhecido. Ponto. É só isso. Por mais básico que possa parecer convidar as pessoas e vender os produtos, isso é algo que muita gente tem frio na barriga na hora que pensa só em fazer. E isso acontece por medo do desconhecido e por medo da rejeição. O seu papel enquanto líder é de acompanhar cada uma das pessoas da sua equipe enquanto ela ainda é uma equipe pequena. E, é claro, paralelamente, ensinar aos seus downlines a fazerem a mesma coisa. Você precisa pegar essas pessoas pela mão e precisa ensiná-las e ajudá-las tanto a vender quanto a recrutar. Se você não fizer isso, elas não farão sozinhas. E tanto você quanto elas se frustrarão com a falta de resultados. E depois de cumprida essa primeira etapa, de ensinar essas pessoas, você precisa acompanhar o seu grupo constantemente. Todas as semanas você tem que ligar para todas aquelas pessoas que estão mais próximas a você ou que estão ali um pouco paradas, que você vê que não estão se mexendo. E você precisa conversar com essas pessoas para entender o que está acontecendo com elas, qual que é o momento delas. Quando eu falei para minha aluna para que ela fizesse exatamente isso, ela me mandou uma mensagem logo no dia seguinte dizendo que pelo simples fato dela ligar para as pessoas do grupo dela, 4 pessoas pagaram o ativo mensal logo depois da ligação. Uma das coisas mais difíceis que tem no nosso negócio é fazer uma pessoa dizer sim para a gente. Se depois de ter sucesso nessa missão, você não der continuidade ao desenvolvimento dessa pessoa, você estará jogando fora todo o trabalho de recrutamento que você fez. Por isso, é preciso acompanhar de perto o seu grupo. Você tem que ter uma agenda semanal de treinamento. E você tem que ligar para o máximo de pessoas possível da sua equipe para que, entre aspas, você bata um papo com elas. Ou seja, para você saber como que a pessoa está, para você oferecer ajuda, para você rever o plano de ação dela que vocês criaram juntos e para saber se ela tem ou não alguma dificuldade ou simplesmente para você escutá-la, para ouvir o que ela tem para dizer. Ao adotar essa postura, você sai do papel de gerente e passa para o papel de líder, que está ali, sempre disponível para ajudar a sua equipe a fazer o que tem que ser feito com ela e para ela. E é importante destacar, é claro, que para ser um líder, você não precisa ser aquela pessoa que sobe no palco e que dá um show, faz um espetáculo que faz todo mundo chorar. Você também não precisa ter todo o conhecimento do seu negócio e nem ser um exímio orador. Você precisa estar à disposição. Sempre que uma pessoa da sua equipe precisar de apoio, você tem que estar lá à disposição. Então, a partir do momento em que você tem o seu primeiro downline, você já tem que incorporar esses novos hábitos na sua rotina e ajudar e treinar essas pessoas. Lembra, não espere que as pessoas façam o trabalho sozinhas. Tome a iniciativa e puxe a fila, dando o exemplo e fazendo em primeiro lugar. O sexto motivo que gera esse efeito de balde furado na nossa rede é ver as outras pessoas como se elas fossem um kit de início e não um ser humano que precisa de ajuda. Eu já falei sobre isso um pouquinho no motivo número 3, mas vale a pena a gente comentar mais alguns pontos importantes aqui. A forma como você aborda uma pessoa para conhecer a sua oportunidade pode ser o seu sucesso ou o seu fracasso nesse negócio. Um dia eu recebi uma ligação de uma amiga que eu não vejo há anos, talvez uns 10 ou 15 anos. Aí, quando ela começou a falar, eu dei risada sozinho esperando aquela frase mágica.
E não demorou muito, passaram-se alguns minutos e a frase apareceu. Andrés, eu te liguei porque eu conheci um projeto novo, incrível, e eu lembrei de você. Parece até piada, né? Mas tem gente que ainda faz isso hoje em dia. O que aconteceu nessa situação? A minha amiga entrou em uma empresa, mandaram ela fazer a nossa velha conhecida lista de nomes e entrar em contato com as pessoas dessa lista. E ela, sem saber como fazer isso, ligou para mim depois de 15 anos sem falar comigo. Pensa o seguinte, o que eu representava para ela quando ela lembrou de mim? Eu representava um amigo querido que ela estava com saudades e resolveu ligar para saber se eu estava bem? Ou eu representava um kit de início no lugar aqui da minha cabeça? Agora pensa o seguinte, se você já sofreu esse tipo de abordagem, como é que você se sentiu? Como um número ou como uma pessoa querida? E se você se sentiu como um número, como você acha que as pessoas se sentem quando você usa essa mesma abordagem? Isso acontece porque, no afã de criar uma rede, a gente sai falando com todo mundo sem se dar conta de que as pessoas só participarão desse negócio pelos motivos delas e não pelos meus ou pelos seus. Por isso, você não deve falar da sua oportunidade enquanto você não descobrir os porquês da pessoa que você quer convidar. Esse tipo de abordagem, de falar diretamente com a pessoa, só funciona muito bem quando essas pessoas são da sua lista quente, ou seja, aquelas pessoas com quem você já fala frequentemente e tem a liberdade de ir direto ao ponto, de ir direto ao assunto. Se você for abordar pessoas da sua lista fria, ou mesmo contatos que você vai captar através da internet, você precisa usar outras estratégias diferentes. Para contatos da sua lista fria, você precisa aquecer o relacionamento antes de falar do seu negócio. Esse aquecimento servirá para você descobrir os porquês da outra pessoa e apresentar o negócio como uma maneira dela realizar esses desejos de forma mais rápida e fácil. No próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer isso aí. Então, vamos resumir as melhores práticas para você se colocar em ação com uma postura correta em relação a você mesmo, em relação ao seu negócio e aos seus downlines. É uma boa ideia você tomar nota desses pontos e incorporá-los na sua rotina de trabalho no seu dia a dia. Número 1. Leia um livro por mês. Você verá que ao ler apenas 15 minutos por dia você terá resultados incríveis. Número 2. Trate a você mesmo como uma empresa. Uma empresa, para ficar viva, ela precisa ter lucro. O mesmo acontece com você. E para que isso aconteça, você precisa realizar um pouco de vendas e criar uma carteira de clientes, além de ensinar o seu grupo a fazer a mesma coisa. Estabeleça como meta conquistar apenas 2 clientes por mês. Faça isso por um ano e depois mantenha uma carteira contínua de 20 a 25 clientes ativos. 3. Desenvolva o espírito de liderança. Comece com os treinamentos que discutem o livro do mês e depois passe para outros treinamentos oferecidos pela sua empresa. Tenha uma postura sempre de falar com todo o seu grupo. Tome a iniciativa de falar frequentemente com o seu grupo. E faça você mesmo as coisas que você recomenda para o seu grupo fazer. Essa é a postura do líder. E 4. Entenda como as pessoas pensam, quais são as suas dores e seus sonhos e aborde-as de acordo com as necessidades delas e não as suas. Contatos quentes, frios e contatos de internet devem ser abordados de formas distintas em tempos distintos. Perceba que todas essas razões que eu listei e que impedem que você tenha uma grande rede partem todas de você, ou seja, dependem apenas da sua postura e das suas atitudes para você construir uma grande rede. Um último item importante é: faça um acompanhamento do seu progresso e ensine a sua equipe a fazer o mesmo. Eu falei no motivo número 4 que você precisa tratar a você mesmo como uma empresa. Faça como uma empresa do mercado tradicional. Estabeleça uma meta anual, uma meta semestral, uma trimestral e até mesmo uma mensal. E ao final de cada um desses períodos, começando pelo mês, ao final de cada mês, você faz uma análise de como foi aquele mês, como foi aquele trimestre, semestre e assim por diante. Como que aquele mês acabou? Foi positivo? Por que foi positivo? O que você fez que deu certo? Foi negativo? Por que foi negativo? O que você fez que não deu certo e que precisa ser corrigido para o mês seguinte? Você precisa medir o seu progresso, passo a passo, mês a mês. Só assim você saberá o que você está fazendo de certo, o que está dando certo e o que não está funcionando.
Quando você adota essas melhores práticas, você se coloca no comando do seu negócio. E você para de contar com a sorte e com o acaso. Tenho certeza que você se sentirá muito feliz com o resultado.